Marcelo, hoje não me vais pedir para fazer teste de som, pois não? Hoje no máximo pedimos à convidada, que certamente a voz dela está muito mais apta. Isso é muito pedir para cantar, não é? Não. É para cantar agora. Ai, sou ótima a cantar. Então, Ora aí está. Mas assim, antes a convidada que eu, já percebeste que isto hoje não está a grande coisa, mas também a parte boa disto é que o podcast não é sobre mim, é sobre a nossa convidada e por isso vamos direto ao assunto. Helena Pereira. Eu. Exatamente. Pronto, mas aqui contextualizando a nossa convidada de hoje, health coach e alguém que tem direcionado o seu percurso a trazer mais pessoas para o estilo de vida saudável. Criou a sua própria comunidade, o Fit and Fun, e o mais curioso no meio disto tudo é que esta devoção, esta vontade de trazer este espírito de fitness a mais pessoas, nasceu precisamente, e como o nome do próprio movimento indica, Chemical Fitness, quando ela passou por um desafio da sua vida, e um desafio em grande. Mas isso, ninguém melhor do que ela para nos contar hoje. Aquele parênteses que vocês já sabem, agradecer, mencionar os nossos parceiros, Pump Addicted, o teu ginásio de elite no Montijo, mas quem não está no Montijo pode também ter aquela experiência de fitness connosco, através do nosso acompanhamento online em qualquer ponto do país, em qualquer ponto do mundo, na realidade. Nós estamos aqui para vos acompanhar e para vos ajudar no vosso percurso. E ainda a Prozis, um dos grandes parceiros do nosso podcast, e vocês já sabem que com o cupom Pump Addicted beneficiam de um desconto imediato em todo o site, muitas ofertas, e se optarem por levantar aqui no nosso ginásio, ainda têm uns benefícios extras, assim, uns pontos, umas coisas que depois podem transformar em barritas e aquelas coisas todas, é só depois explorarem lá no site. Mas agora, aquilo que realmente interessa, a nossa convidada de hoje, que está aqui para partilhar a sua história e bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda! Pronto, como eu fiz logo ali o parênteses no início, não me faças falar muito hoje. Isto é teu, ok? Que eu estou assim um bocado rouco. Já agora, eu vou fazer aqui só uma referência, porque tenho recebido mesmo muitas mensagens e aqui muito carinho das pessoas que nos seguem. Aqui, tranquilizar, acho que ainda não falei disto nos episódios anteriores, mas os tratamentos já terminaram, ok? Isto agora ainda é processo de recuperação, porque estas coisas... E estou aqui com alguém que sabe bem o que é que isto é. Isto não é de um dia para o outro. Não. Não é de um dia para o outro, mas é um bocado isso. Quando os tratamentos terminam, a gente... Parece-nos fazer uma festa. Mas não, ainda não. Não é? Mas pronto. Mas isto é bom, é bom ir fazendo festas ao longo do festas, caminho. celebrar aquelas pequenas celebrar conquistas, a vida, claro não é? que sim. Mas pronto. Por isso daqui a uns tempos, não há de ser assim tanto tempo Não, também. Vá, vamos aqui com calma, mas aqui mais algumas semanas e vocês vão ver isto aqui a voltar ao normal. Pelo menos assim já não parecer tão rouco no podcast, assim já um bocadinho mais composto. Até faz aquela voz mais sensual, não é? Mais sensual, mais eu acho que charmosa, isso foi de não é? propósito, não foi? Eu acho que sim. Ligaste aos gajos, Deixa-me foi? só afinar aqui com o olhar. Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio de hoje. Muito bem. Então... Sim, assim é que é. Vamos a isso. Boa. Conta-me um bocadinho, como é que nasceu esta paixão pelo fitness? Como é que nasceu esta vontade de inspirar mais pessoas? Olha, antes de mais, obrigada por me teres convidado. É mesmo uma grande honra estar aqui. E. Sabes que tens aqui uma grande fã que meteu uma cunha na produção. Ouvi dizer. Já ouviste dizer. Pronto. Mas agora, voltando à pergunta que tinhas me feito, como é que começou aqui o meu amor pelo fitness? Basicamente, começou de uma forma muito normal. Eu era uma miúda, na altura tinha 21, 22 anos, em que não estava a sentir bem com o seu corpo, comecei a ir ao ginásio e o resto é história, não é? Comecei a ir ao ginásio, ou também às vezes fazia aulas em casa, aquelas aulas de YouTube, Insanities, essas coisas. Até que no final de 2022 eu comecei a sentir com algumas dores no pescoço. Eu achava muito honestamente que eu estava a fazer abdominais de uma forma completamente errada. Eu assim, bem, os abdominais eu estou a fazer isto de forma errada, vou começar a fazer pranchas, pronto. E melhorou, realmente melhorou, comecei a fazer pranchas e melhorou, só que voltaram a vir as dores. Eu fui ao hospital e na altura disseram-me que isto podia ser aqui uma inflamação na tiroide, que não é nada importante. Volto aqui a 2 meses para ver novamente, fazer um ataque. Eu não esperei 2 meses porque ao final de algumas semanas eu já não conseguia deglutir absolutamente nada. Fui ao hospital novamente, em urgência, e foi quando, após longas horas de espera, detectaram um tumor ou uma massa que eles não sabiam o que era
mas que eles deram imediatamente assim um diagnóstico, que foi um linfoma. Eu não fazia ideia o que era um linfoma, como deves imaginar, com 22 anos, felizmente eu não sabia o que era um linfoma. Mas eu percebi o que era um linfoma e eu percebi que alguma coisa estava errada quando eu liguei à minha irmã. Eu tinha combinado com ela ir jantar com ela. Eu liguei-lhe e disse: olha, já não posso ir jantar contigo, eu vim aqui ao hospital, vou jantar aqui pelo hospital pelos vistos porque foi-me detectado um linfoma. E eu percebi que algo estava errado pelo silêncio dela, por aquilo que ela não disse. E imediatamente após esse silêncio ela disse: eu vou já ter contigo. E eu percebi de imediato que alguma coisa não estava bem. Aliás, eu estava super bem, fisicamente eu sentia-me bem, só que eles nem sequer me deixavam ir a pé para o meu quarto. Eu tinha que ir de maca, tinha que ir de cadeira de rodas, não podia-me sequer mexer. E segundo o que a médica me disse nas urgências foi: se a menina sai daqui, corre risco de vida. Obviamente, uma menina de 22 anos, como deves imaginar, tipo, mas como assim? Eu vim pelo meu próprio pé, o meu carro está estacionado lá fora, estou super bem. Após 9 dias internada, após vários exames daqueles bem dolorosos que tu também deves saber quais são, com certeza, e mais alguns, foi-me diagnosticado nada. Estava no hospital e eles disseram que era um relatório, tudo o que eu tinha era inconclusivo. Não davam conclusão de nada. Mas queriam que eu começasse a fazer quimioterapia. E eu disse-lhes: mas eu não vou começar a fazer quimioterapia com um diagnóstico de nada. Eles achavam que era um linfoma, pronto, só. E foi quando eu decidi: ok, então vamos para o IPO. Fui para o IPO e foi quando lá, do dia para a noite, eu fiz... aliás, do dia para a noite eles marcaram uma operação para retirar um tumor. Eu tinha um tumor no pescoço à volta de 15 centímetros. E eu já estava deitada na maca, pronta para levar a anestesia, pronta para tudo. Eu já tinha colocado aquela solução laranja, que aquilo deve ser desinfetante, betadine, não sei, para depois também receber o corte. E foi quando eu já deitada, um médico entra e diz: não façam absolutamente nada, se vocês tocam nessa miúda morre. Portanto, foi tudo assim um mega drama. Portanto, fui para casa com o pescoço completamente laranja, assim um panda. E foi quando voltaram a marcar uma consulta, neste caso uma cirurgia, mas só de biópsia, só para retirar um bocadinho do tumor. Quando deveria ser uma coisa de ambulatório, que é entrar e sair umas horas depois, eu fiquei lá 2 dias e uma noite e fiquei nos cuidados intensivos, porque deitei mesmo muito sangue e não foi controlável. Long story short, se quiser entretanto falar alguma coisa, se me dares à bebe eu continuo a falar. Conta a história que isso acho que é importante para depois chegarmos ao atual, não é? Exato. Long story short, foi-me diagnosticado um tipo de linfoma não muito comum, que são 2 linfomas ao mesmo tempo, só se tem um deles, que é o linfoma não Hodgkin ou de Hodgkin, eu tive os 2, e foi-me passado um protocolo de quimioterapia e radioterapia baseado naquilo que eu tinha. Portanto, se eu fosse a fazer aquele que inicialmente num outro hospital me queriam passar, eu muito possivelmente não estaria aqui, porque não iria ser forte o suficiente para conseguir estar em remissão neste momento. A quimioterapia que inicialmente tinham previsto ia atuar só numa das direções, digamos exatamente, assim. Exatamente, ou seja, ia atuar numa coisinha mínima. Porque o linfoma de Hodgkin é mais fraco, é mais tratável, digamos assim, do que o outro, certo? Olha, é assim, um linfoma é sempre um linfoma, né? E seja um, seja outro, são igualmente maus. Mas sim, dizem que o Hodgkin é curável, é mais facilmente curável do que o outro. Curável, não é curável, tratável, porque nenhum cancro é curável. E então, pronto, ter recebido assim o diagnóstico dos 2 e depois terem-me dito: olha, mas isto não é nada normal, né? Não é comum, também não ajudou. Assim, nenhum cancro é curável, até porque todos nós, seja visível ou não, temos células cancerígenas dentro de nós. Sim. Muito menos quando passamos por um cancro, não é? Nós podemos colocá-lo em remissão, mas todos nós continuamos a ter células cancerígenas. E isto é daquelas coisas que ninguém está livre, nem quem passou, nem quem não passou. Agora, isto depende de vários fatores, e o curioso aqui, e é o parênteses que eu gostava de fazer aqui da tua história, é que falávamos há pouco em off, e tu voltaste a referir agora, tinhas 23 anos. Ou seja, nós normalmente vemos estas situações e estas histórias
se bem que Em extremos, não ou só, mas muito geralmente bebés, vemos, não é? ou então até o que é mais frequente é a pessoa já de mais idade, em que tu às vezes até consegues associar em alguns casos algum, alguns hábitos de vida menos saudáveis. Mas, e depois tu pensas, ok, mas então como é que alguém de 20 anos consegue acumular esses erros, digamos assim? Eu posso Não dizer é? que nunca toquei num cigarro, não gosto de bebidas alcoólicas, nunca me experimentei drogas. Estava a fazer ginásio na altura, comia bem também. Se perguntares, tu desconfias do que é que foi? Sim, desconfio que tenha sido o stress na altura. Stress. Stress de um trabalho que não me completava absolutamente em nada e que, enfim, era horrível. E uma relação que eu estava que era absolutamente tóxica, que eu agora só consigo ver que estou cá fora. Mas lá dentro achava que aquilo era o normal, que acontecia em todas as relações, mas não. E então, estas duas coisas associadas e o facto de todos os dias chorava porque não estava feliz, mas achava que sim, mas... Parte emocional, não é? A parte emocional deu cabo de tudo, depois obviamente também com o cancro e com o linfoma, que eu também estive a pesquisar. O linfoma tem muito a ver aqui com a autoestima, que é uma coisa que eu sempre, que ainda estou a tentar melhorar essa parte, mas eu nunca tive muita autoestima. Portanto, depois veio o cancro, depois fiquei sem cabelo, sem sobrancelhas, fiquei mais inchada, gorda, não sei, Ainda mexeu mais. ainda mexeu mais, mas pronto. Mas acredito que quando tenhas saído daí tenhas conseguido sair com outra visão da vida, não? Olha, agora sim, mas na altura que eu saí, não. Eu vou-te explicar porquê. Durante todo este processo eu não me permiti chorar, porque a minha família dependia do meu sorriso para estar bem e para estar feliz. Eu não me permitia sequer mostrar que não estava bem. Mesmo quando eu cheguei a passar durante a quimioterapia, eu cheguei a ter início de pneumonia e tudo mais, mas para mim aquilo tinha que ser super easy peasy. E foi quando... E depois, lá está, o cancro veio-me salvar de uma vida que eu estava a levar, que estava a ser péssima. E ainda bem que aconteceu. Eu sou muito grata pelo cancro ter aparecido na minha vida. E com isto, o que eu te posso dizer é que no final, o que eu senti era que quando me disseram, estás livre, já estás em remissão, eu senti, e agora? O que é que eu suposto fazer? Eu não vou voltar à minha vida antiga, eu não posso. E aí ia entrando numa depressão, porque o meu escudo e a minha espada tinham sido retirados, já não precisava deles, e agora? E então foi... Quase só é que isto... É que baixaste a guarda, não é? Aí caiu literalmente a moeda e pensei, aí, eu vim daqui e agora tenho que voltar ali outra vez. O meu peão tem que voltar ali e tenho que passar por isto, tenho que ultrapassar isto de alguma forma. E tive que ultrapassar, mas foi difícil. Sabes que isto, eu acho que é uma pergunta que quem passa por um abanão destes na vida acaba por fazer o porquê, de onde é que isto vem. E muitas vezes, ou sobretudo casos destes, como o teu, como o meu, nós pensamos, ok, mas eu tentava um estilo de vida saudável, não é? Lá está, treinavas, não bebias, não fumavas, tinhas um estilo de vida aparentemente em todos os padrões saudável ou até acima da média, né? Daquilo que é um estilo de vida. Onde a pessoa, por norma, há pessoas que fumam, que bebem, que sempre tudo isso acelera situações destas, mas há coisas que nós às vezes não pensamos, ok, e para além disso, o que é que pode ter causado? E muitas vezes tem a ver com esta parte da somatização das emoções, a parte emocional que de alguma forma tem que ser trabalhada. E é por isso que nós, quando passamos por uma situação destas, eu conheço pessoas que se tornaram tão mais fortes no seu propósito por terem passado por situações destas e por conseguirem perceber ou fazer este trabalho, este exercício de introspeção de, claro que nós nunca temos a certeza de nada. Claro que não. E depois tu também pensas, ok, eu estava perante uma fase de stress na minha vida. Mas tantas pessoas que eu conheço que passam por situações de stress na vida e não têm nada. Ok, porque lá está, isto depois não é só isto, há fatores genéticos, há fatores hereditários, há todo um conjunto de coisas. E não só, se calhar elas conseguem falar sobre o assunto e nós não conseguíamos, não é? Talvez é isso, talvez não acumulem stress. Algumas pessoas, por serem, como tu falaste,
e acredito que seja o caso de muita gente, por serem de alguma forma, terem responsabilidade perante a família de, por que está tudo bem, dar força à família, guardam, criam mais stress sobre si e é engraçado que no outro dia, eu acho que já falei disso num podcast ou num vlog, vi um vídeo do Joe Dispenza que me enviaram dele. Ele teve uma partilha incrível. Aquele homem tem uma clareza a ver estas coisas que era algo do género. Tu podes seguir a melhor dieta do mundo, podes fazer exercício físico todos os dias, fazer yoga, pilates, podes meditar, podes ter uma alimentação vegan, o que tu quiseres. Se no final do dia não fores capaz de libertar as tuas células de stress, és constantemente a pôr as tuas células sob stress com rigidez constante, seja através das emoções, seja através de mais da parte psicológica do que outra coisa, de pouco ou nada vai adiantar tudo o resto, não é? É isto que nos dá a pensar. Às vezes conseguimos encontrar aquele ponto onde, aí está, na parte emocional conseguimos libertar dessa tensão, falando, não acumulando. A parte do stress, encontramos as nossas estratégias, e estratégias que hoje em dia, e que aliás ele fala muito, estratégias que costumam ter efeitos muito bons, é a própria meditação. Ele chega a recomendar meditar 2 vezes por dia, pela libertação que isso nos traz, porque conseguimos trazer a visão do nosso dia-a-dia, da nossa vida, de acordo com aquilo que queremos e não de ficarmos naquele modo automático do dia-a-dia. Mas é engraçado como este caminho depois nos vai fazer tornar melhores a partir daí. Sim. E vemos um marco que toda a gente vê como a morte, como o terror, o drama. Passa a ver de outra forma, não é? Não, eu não sei, obviamente que eu não consegui ver logo isto assim, como eu vejo agora, mas, desculpem, mas eu agora sim vejo que foi um marco importantíssimo, foi o AC e o DC. E não é antes de Cristo e depois de Cristo, é antes de cancro e depois de cancro, sabes? Tipo, há um marco, há ali algo que definiu a Helena de antes e a Helena depois. A Helena de antes eu não a reconheço. Quer dizer, reconheço e tenho que lhe dar muito abraço e muito carinho, porque realmente foi uma miúda que sofreu muito desde muito nova. Desde mesmo muito nova. E então, ou seja, e agora é quase como um renascer, é quase como, olha aqui, o que é que tu és capaz? Já viste? E dá-te uma nova oportunidade. Sem dúvida, e foi com isto que, com este meu pensamento, que eu também consegui, durante o cancro, quando toda a gente dizia que eu não podia treinar, quando toda a gente podia dizer que eu não iria aguentar, eu só dizia, senta-te e observa, porque eu vou conseguir. E a minha médica chegava-me a dizer, a radioterapia que você levou, você nunca vai conseguir ser uma atleta, senta-te e observa. Porque quando começam a nos colocar limites a nós mesmos, é quando nós vemos tipo, não, eu é que sei quais são os meus limites. E honestamente, nem o céu é um limite, não é? Nem o céu, porque existe muito mais para além disso. E foi assim que eu comecei também a minha jornada, foi de, ok, a minha médica disse que eu não podia ir para um ginásio porque estava com muita gente e tinha, naquela altura, há 10 anos atrás também é diferente, né? Mas eu não podia estar com muita gente, né? Ou se tivesse tinha que andar com máscara e também não podia apanhar sol, mas isso também é razões óbvias. Então, ok, se eu não posso apanhar sol e se eu não posso estar com muita gente, eu vou treinar em casa. E eu então comecei a treinar em casa. Foi aí que nasceu a Chemical Fitness e foi aí que a minha jornada começou a ser mais conhecida. Foi quanto tempo que tiveste neste processo de quimioterapia? Olha, foi de janeiro a maio, portanto, portanto, janeiro, fevereiro, portanto, mesmo a contar com janeiro, portanto, foi 6 rondas de quimio, de 3 em 3 semanas, que o meu corpo tinha de descansar 3 semanas, e depois foi radioterapia todos os dias durante um mês, portanto, 31 sessões. E foi precisamente nesse período que nasceu o Chemical Fitness e começaste, mesmo durante o período de quimioterapia, a treinar em casa e a mostrar às pessoas o teu percurso. Exatamente. Ok. E onde é que encontraste esta força? Eu digo-te isto porque tu tinhas começado, digamos assim, os treinos recentemente na tua vida, não é? Uma coisa, eu acredito que é quando isto já está bem enraizado, já é quase parte do nosso ADN. Eu não me imaginava a fazer outra coisa no meu dia-a-dia. Eu não me imaginava os meus dias sem a parte do treino. Sim. E claro que quando comecei este processo também tive muita gente a dizer, pá, esquece isso. E é daquelas coisas que tu um dia com mais força, um dia com menos força, mas quando está a enraizar em ti, e já era muitos anos, foi algo que até me ajudou no processo de recuperação pela cabeça, sabes? Yeah.
Mas tu não. Tu, no teu caso é um bocadinho diferente, porque no teu caso foi quase ali um despertar desta vertente, Era. quase ao mesmo tempo que a quimioterapia. Era uma coisa muito recente, sim. O que é particularmente, assim, é particularmente difícil treinar em quimioterapia, quando estás a começar a inserir um hábito na tua vida. Era muito recente, nem um ano tinha, portanto, para mim é uma coisa muito recente. Eu agora já treino há 10 anos ou mais, não é? Portanto, isso não é nada. Mas na altura, o que me fez treinar foi... eu precisava de alguma coisa que me fizesse sentir viva. Nada do que eu estava a fazer, de que eles me pediam para fazer, mas estava a sentir viva. Olha, fico no sofá, olha, fico na cama, olha, toma estes comprimidos, olha, coloque este spray na boca, olha, faça isto. Nada. Depois olhava para mim, para a minha cara, depois estava super inchada, cheguei aos 70 e tal quilos, e não é que os quilos tenham alguma coisa, tenham algum peso porque não têm, mas quando já não gostas daquilo que tu vês, não gostas de nada. É tu tens que ir buscar alguma coisa que te motive. Então, neste caso, para mim foi, obviamente, ver-me e ver-me muito inchada de tudo o que eu passei, não é? De comprimidos que nós temos de tomar, as cortisonas e tudo mais. Mas também peraí, eu sei que é possível. E eu lembro-me de pesquisar, e na altura a única coisa que eu encontrava na internet era que durante a quimioterapia tinha que se fazer yoga, uns alongamentos e tudo mais. E nada contra yoga e alongamentos, mas isso eu queria algo mais. Estou aqui, sabes? Tipo, olha aqui o que é que tu és sentir capaz. mais viva. Olha aqui do que é que és capaz. Então eu pensei, ok, então eu vou ser a cobaia. E foi assim que começou. Eu comecei a ser a minha cobaia, as pessoas continuavam a chamar maluca, inclusivamente a minha médica. Eu cheguei a fazer maratonas de cycling durante 3, 4 horas. Durante esse período? Durante este período. Foi mesmo completamente caraquinha, ainda com as queimaduras todas da radioterapia aqui no meu pescoço. E fazia. E a minha médica simplesmente me chamava maluca, mas também não me dizia tipo, pare. Só me dizia, olha, você realmente não bate bem na cabeça. Mas foi o que me salvou, foi um dos tratamentos primordiais para mim, sem dúvida. Obviamente quimio e rádio, obviamente eu tenho que dizer porque faz parte do protocolo, mas o fitness sem dúvida que me salvou a vida. E há pouco falávamos que nasceu então esta comunidade, que agora recentemente até trocaste o nome, já não faz sentido porque já teve o seu tempo, não é? Agora já não é Chemical Fitness, agora é algo diferente. Agora tenho medo que isto associem desta história, deste percurso. Então, olha, sempre foi Chemical Fitness porque a minha jornada foi muito de químicos, não é? Da medicação, de quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas. Então era quase como a minha jornada fitness com quimioterapia. Mas, obviamente, com o passar dos anos, a coisa parece que deixa de fazer tanto sentido. Acho que eu até cheguei a um ponto que eu pensava, poxa, será que as pessoas agora pensam também que anda por químicos para ficar fit e não sei o quê? Porque também é químicos, não é? Porque as pessoas que chegam agora ao meu Instagram não sabem que o que é que eu tive. Quem não conhecer a tua história pode associar na Chemical Fitness, se calhar ao primeiro impacto, não é? Esta é a rainha do Anavat, devem pensar, de certeza. E então... Já está a receber mensagem a perguntar se vendias essas coisas. Admite lá. Pronto, já percebi. Deixa-me mais mudar o nome disto, que está a criar confusão. Bom, se calhar está na hora. E então eu pensei, ok, mas vou mudar para o quê? Não vou mudar para Helena Pereira. Ninguém quer saber, não é ninguém quer saber o meu nome, mas Helena Pereira não é... As pessoas têm que olhar para o meu username e saber, ok, ela faz isto. E eu sempre fui muito apaixonada por treinos a partir de casa e foi isso que me salvou. Ainda em casa só que treinas? Só treino em casa. Ou seja, é mesmo o estilo de treino que te identificas? Sim, só treino em casa. Já há mais de 5 anos, que é só mesmo em casa. E então decidi, ok, Helena, home fitness. Assim as pessoas já sabem que é, ok, home, casa, fitness, tal, faz treinos em casa, boa. E é a partir daí que eu também dou os meus treinos, é a partir de casa. Antes de irmos agora a essa parte dos treinos, queria tocar ainda aqui num assunto que é na parte da transformação. Certo. Falávamos há pouco, depois fomos para outro tema, que é a transformação que houve, a Helena do antes para a Helena do depois, tu fazes este caminho em que identificaste pontos que poderiam ter causado a doença, não é? De despoltar a doença, o stress, a parte emocional, e depois nasceu uma outra Helena. E tu há bocado dizias-me que tiveste até ali uma fase de depressão porque, ok, agora posso baixar a guarda, a batalha está vencida. E agora tenho que voltar à minha vida anterior. E agora, não é? E agora? E como é que foi este caminho? Como é que foi este caminho de te encontrares? Como é que foi este caminho de voltares à tua vida? O que é que mudaste na tua vida que consideras que tenha sido chave com esta
situação que viveste? Olha, foi aqui uma junção de muitas coisas. Foi aliar-me a pessoas certas, a pessoas que não largaram pé, a pessoas que também não eram negativas e atenção. É muito normal que a nossa família sejam as pessoas mais negativas, né? Porque têm muito medo de nos perder. Mas se for necessário teres-te afastar um bocadinho deles também, afasta. Porque tu naquele... E obviamente eu não quando estou a falar em afastar, não estou a falar em deixar de falar. Mas tentares ficar mais com aquelas pessoas que realmente são positivas, que estão lá para ti, e mesmo que um dia te apeteça chorar, tu choras, mas depois sais lá a sorrir. Isso é muito importante. Foi também muito importante o treino, eu continuei a treinar. Depois, entretanto, comecei a treinar no ginásio e comecei a trabalhar também na área. Foi aí que tudo despoltou. E pronto, Na área do fitness. Life coach, não é? E também, health coach, sim. E pronto, comecei também a trabalhar na área mais do fitness nos ginásios e tudo mais, portanto isso começou mesmo a puxar muito por mim, e o facto de estar a ajudar outras pessoas quase que dispersava a minha atenção daquilo que eu estava a passar. E depois, claro, cortar as raízes daquilo que não me estava a fazer bem na minha vida passada, que neste caso foi a minha relação, neste caso foi o trabalho onde eu estava. Eu pensei, eu não posso continuar a ver assim, eu não posso, obrigada, cancro, por aquilo que me estás a mostrar. E foi o que eu fiz, cortei com aquilo que não me estava a fazer bem. Por fazer nascer daí uma outra pessoa. Sim. E uma outra oportunidade de vida, não é? Sim. Porque é um bocado isto, há bocado tocavas neste assunto que é... eu vou falar por mim. Uma das coisas que eu mais medo tinha na minha vida era de um dia passar por uma coisa assim. Eu também. Tipo, aí... Porque eu sempre direcionei todo o meu percurso, desde que me dediquei ao culturismo, tinha ali os meus 17 anos, a um culturismo o mais saudável possível. E o culturismo, uma das coisas que mais me fascinou no culturismo era por ser os pilares de um estilo de vida saudável. Uhum. O treino, a alimentação, o descanso, os suplementos certos para te ajudar na performance, tornar-te quase ali um super-homem. Né? E isto, depois, com o tempo, o podcast, o ginásio, sempre muito direcionado para um estilo de vida saudável. Ou seja, eu sempre fiz um percurso direcionado para um estilo de vida saudável, se calhar porque uma das coisas que eu mais medo tinha, e por isso eu queria estudar, queria ser tão bom e ajudar tantas pessoas, era de um dia ter tipo um cancro, uma doença dessas. Olha, e aconteceu aos 30 anos. E mais do que, é isto para te dizer o quê? É que começa a ver a vida de outra forma, começa a ver a vida com outra leveza. E começas a ver a vida de uma forma que se não passasses por isto, se calhar nunca ia... Esquece, por mais que tentasses, por mais que lesses, se não sentisses na pele um desafio deste na tua vida, o teu mindset, o teu chip nunca ia mudar. Que é, tu relativizas as coisas, e eu tinha muito medo da morte, e são coisas que eu, neste tempo, não foi logo ao primeiro impacto. O primeiro impacto tu ficas tipo, o que é isto que está a acontecer? Porque mas com o tempo, quando tu entras no processo e tu pensas, ok, eu vou superar isto, mas ao mesmo tempo eu vou aceitar que este é o processo, que tenho que o fazer, e tu pensas em tudo, não é? Claro. Mesmo que, por muito motivo que sejas, passa tudo pela cabeça. E chegas a um ponto em que tu acabas por perceber que, ok, e se eventualmente tu queres ter certo, mas não desse? Se isto fosse uma batalha que não fosse dar certo, que um dia morresses, tipo, ok, se calhar a morte não é aquele bicho de sete... Epá, eu falo por mim, eu tinha muito medo da morte, e isto não quer dizer que tu vais morrer, mas tu sentes tipo um abanão, tipo, sentes-te mais próximo do que alguma vez estiveste, digamos assim. Sim. Não é? Sentes-te mais próximo do que alguma vez estiveste. E tu pensas na morte. Claro. Eu não pensava, ou não queria pensar, eu fugia desse pensamento, tipo, eu quero viver muitos anos, não sei o quê, anti-aging, longevidade, todo o meu estilo de vida, nunca vou ter nenhuma doença destas, e quem tem é porque não segue um estilo de vida saudável. Não, este David há 3 ou 4 meses atrás era assim. Nem preciso de ir mais longe. E é engraçado como este processo faz-te quase aqui perderes o medo da morte. Não, Entendes? E do género, o máximo que pode acontecer aqui é, ok, morres. Eu acho que perdes é o medo de viver. Porque na altura tinhas muito medo de viver, se calhar muito... eu falo por mim, eu pensava, não faço hoje, faço amanhã. O amanhã relativo, sabe? E agora não, agora é
todos os dias contam. Eu tinha mesmo, era o medo da morte. Comigo era mesmo, para mim a pior cena era tipo um dia morrer, ou ter uma doença, tipo um cancro. Para mim era uma cena tipo, que eu nunca queria. E hoje em dia consigo falar disso e consigo dizer, ok, passei por isso, tudo indica que Claro. tá, Mas sabes porque é que passaste também por isso? tudo indica que o caminho está feito, ok? Sim. Claro que não vou lançar pequenos antes da festa. Claro. Ainda meio de reunir com o médico e entregar as análises finais. Só depois é que faço a festa. A grande festa. Mas Até lá celebra na mesma que já vamos passaste. fazendo pequeninas. Vamos Claro. fazendo pequeninas. Olha, Exatamente. está um tratamento, está dois, está Primeiro três. é Estão hoje, os a primeira tratamentos festa é hoje. todos. Não, entendes? Mas era isto. Isto é o medo que eu depois perdi. Eu pensei, pá, e se tiver que ir, meu? Pá, e se tiver que ir? Eu cheguei a pensar, olha, se calhar já fiz mais coisas no mundo. Se calhar há pessoas que aos 40 ou aos 50 não vão ter a oportunidade de, olha, ajudar tanta gente, levar tanta gente para um estilo de vida saudável, que é uma coisa que sempre me moveu, que é aquilo que mais me move na realidade. Entendes? E tu pões as coisas um bocado em perspectiva. Mas tu foi ao contrário, não é? Tu se calhar tinhas o medo de viver e que ficaste mais à vontade com a vida. Sim, fiquei muito mais à vontade com a vida e não tenho medo de morrer e também sei que se tiver que ser, será, e se tiver que ser amanhã, será. Mas estou muito à vontade e estou todos os dias, que é uma coisa que eu não fazia, estou todos os dias a desafiar-me. E desafiar-me e não numa cena de pressão, de hustle, de todos os dias, work hard, pay Sem hard. stress, sem pressão em cima. Por exemplo, tenho medo de alturas. Tenho, então vou fazer escalada. Cenas assim completamente loucas. Olha, tenho medo do mar, tenho, agora estou a fazer surf. Para tirar medos do mar e para ganhar outros feelings que não tenho, para que estar sempre na mesma cera, né? Como se costuma dizer, na mesma parvalheira. É fazer coisas novas. Quando é que foi a última vez que tu fizeste uma coisa pela primeira vez? Quando é que foi? O feito novidade. Quando é que foi a última vez que tu fizeste algo tipo, nunca fiz isto, deixa-me lá fazer, não é? Eu posso dizer, a primeira vez foi semana passada, portanto, e é um bocadinho por isso em perspectiva e poxa, o que é que eu estou aqui a fazer? Sempre a repetir os mesmos padrões, a mesma vida, e está tudo bem que se realmente amares aquilo que tu fazes, mas para além daquilo que tu fazes, à parte, faz algo que te estimule e que te faça tipo sair aqui da zona de conforto, ter aquele sentimento tipo, que é isto? Estás a ver aquelas borboletas na barriga? Faz algo por ti. E agora estou muito assim mesmo. Permite-te arriscar. Eu acho que há aqui várias formas de se ver isto, mas sobretudo todas elas estão associadas a levar a vida com mais leveza. O que tiver que acontecer, acontece. Vou viver um momento. Sim, não é? sim, sem dúvida. É um bocado o que estas situações te fazem ver, é a oportunidade de tu experienciares o momento e de sair da tua zona de conforto, mas é um bocado isso. Eu sempre fui muito sair da zona de conforto, mas sair da zona de conforto sem teres a pressão em cima. É um bocado, olha, é o que for. É o que for. O que é que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Depois de passarmos por aquilo, qual é que é a pior coisa que pode acontecer? Estou sempre a pôr isso em cima da mesa. Qual é a pior coisa que pode acontecer? É isto. Mas isso é uma sensação muito boa, que eu nunca tinha sentido antes. Não. Tu passas por uma situação que depois começas em tudo na tua vida a pôr em perspectiva e tu dizes, ok, qual é a pior coisa que pode acontecer? Tipo, já passei por aquilo. Com isto? Não. Tipo, já passei por aquilo, não é? Que é engraçado que tu faças aqui de outro assunto, que é... E não é o único caso que acontece deste género. Tu foste ao hospital por causa de dores no pescoço. Exatamente. E pensavas que era dos treinos. Exato. Muitas vezes estas dores físicas que nós sentimos, pensamos que é do treino, e às vezes é algo mais profundo. E eu estou-me a lembrar disto porque eu recebi uma mensagem, um testemunho, durante este período, de um rapaz, homem, ele neste momento já tem 40 e tais anos, que inclusive foi a alguns programas de televisão, ele mandou-me até, fiquei a conhecer a história dele, teve na Júlia e tudo mais, a contar um bocadinho a história dele. Passou exatamente pela mesma situação que eu, e ele só se apercebeu, ele identificou isto já bem mais tarde, e ele só se apercebeu porque começou a sentir muitas dores nas costas. Foi ao hospital, foi ao hospital duas, até que houve uma vez que se insistiu que não saía de lá enquanto não descobriu que ele tinha. Foi o que eu fiz. Pensavam que sempre que era dores nas costas. E isto porquê? Porque o primeiro sítio que metastiza no tumor do testículo é os pulmões. E então, acho que, e no caso dele, acho que já tinha apanhado de rins também. Okay. E então, daí as dores nas costas. Yeah. E ninguém descobria, dava-lhe anti-inflamatórios, vai para casa. Até que houve um dia que ele não saiu de lá e não desistiu e bateu o pé e não sai enquanto não resolverem isto. Tal e qual. E ele falou disto, por acaso foi à Júlia e falou disto, porque são casos assim um bocado até mais extremos. E análise após análise, chegou uma altura que disseram que
que já não deixaram mesmo de sair. Pois. Primeiro queriam mandá-lo embora para casa. Aquilo não era nada, eram só umas dores uns anti-inflamatórios. E é curioso como há alguns casos realmente nós não fazíamos... Como é que tu pensas? Estou com uma dor muscular, tive de fazer pranchas. Vamos lá nós não pensar que é outra coisa, não é? Claro, nunca. Mas quando isto começa a ser muito frequente, é um sinal de Não alerta. não tem como ir ao hospital depois disso. Que as dores, aliás, as dores ao início eram só dores musculares, eu cheguei a tomar os comprimidos para as dores musculares, e passou tipo ali uns dias, mas depois voltou à grande, aquelas dores outra vez, até que começou a sequer aqui impedir o facto de eu deglutir, portanto eu comia qualquer coisa e doía-me imenso ir para baixo, portanto eu percebi, não, está aqui alguma coisa que não está bem, e pronto, foi assim. Helena, e esta parte do Health Coach? Conta um bocadinho mais sobre isto. O que é que engloba o Health Coach e em concreto, o trabalho que fazes com os teus alunos, digamos assim? Então, olha, o Health Coach é muito o tentar perceber, para já, qual é o objetivo da pessoa em si, da pessoa que tem à minha frente e quer ser ajudada, né? Porque é muito importante essa parte, o querer ser ajudada. E depois o objetivo e tentar perceber o porquê dessa pessoa ainda não ter atingido esse objetivo. Porque muitas vezes as pessoas dizem é porque não bebe água, ou porque não descansa, porque realmente pode ser isso, e toda a gente sabe que tem um grande peso, mas muitas das vezes pode ser algo mesmo emocional. Pode ser, aqui trago um bocadinho do meu life coach, mas eu faço mais health coach, que é, ok, então tu não consegues perder peso, porquê? Porque é que tu numa sala te queres ser vista? Porque é que tu precisas dessa atenção? Obviamente de forma mais carinhosa, não é? Não vou logo assim à bruta. Mas realmente tem resultado e as pessoas realmente depois pensam, pois eu realmente vamos imaginar aqui, fui humilhada quando era criança e então agora eu preciso de sentir que sou vista. Então, muitos dos problemas vêm daí, obviamente não todos. Há mesmo problemas de saúde que originam o ganho de gordura, o ganho de peso, etc. Há outras que são simplesmente por preguiça e está tudo certo. É o que faz sentido para cada pessoa naquela altura. Mas para outras que é mesmo uma questão muito emocional. Então, quando é muito, muito emocional e está muito enraizado, então aí eu até prefiro que passe diretamente para uma psicoterapeuta ou algo assim, para conseguir para conseguir que ela seja vista e depois a partir daí, se ela quiser meu acompanhamento a nível de orientação alimentar, suplementação, treino, eu estou aqui para ajudar. Mas passa muito por aí. Ajuda a estruturar nessa parte também. No orientações treino. alimentares e treino também ajuda a estruturar. Exatamente. Ou seja, tentas compreender os porquês, o que move aquela pessoa, ou seja, como perceber aqui a componente também psicológica associada aos objetivos. E depois ajudas na orientação. Tu também tens várias formações, falámos há bocado nesta vertente do treino e até mesmo da alimentação. De health coaching. Pronto, e direcionas depois para a pessoa o que ela precisa. Exatamente, sim. Eu realmente quando vejo que consigo ajudar, eu consigo ajudar e ajudo. Mas quando eu vejo que é algo que já que me transcende, então eu prefiro mesmo que a pessoa que vá primeiro tratar a parte que está mais profunda com um psicoterapeuta, que para mim os psicoterapeutas mereciam um lugarzinho no céu porque são incríveis, e depois, ou mesmo durante todo o processo, se quiser fazer os seus treinos ou uma boa alimentação, eu também estou sempre aqui para ajudar. Mas basicamente é por aí. Portanto, o Fit and Fun começou na pandemia, em que comecei a dar treinos online gratuitamente para quem quisesse treinar. Portanto, eu sempre fui muito de servir o outro, de fazer com que as pessoas ficassem bem e saudáveis e que ninguém tivesse cancro nesta vida. Portanto, é um bocadinho impossível, mas é aqui um grande objetivo meu. E depois, consequentemente, as pessoas cada vez mais me pediam ajuda e mais personalizado e tudo mais, então... Mas sabes que... Deixa-me acrescentar aqui um ponto. Isso de ninguém ter cancro nesta vida, isso é curioso e partidas como esta eu acredito mesmo que podem ajudar muitas pessoas. E vou-te falar de mim e vou-te falar o quanto partilhas como estas me ajudaram a mim neste percurso. Eu pensava que quando ia abraçar este caminho e ia ter que fazer este processo, pensei, eu agora, mais do que nunca, lá está, mas isto eu sou muito positivo, eu vou aprender imenso sobre isto, porque eu vou querer ler mais, estudar mais, lidar com os melhores especialistas, perguntar a todos os médicos que me passarem pelo percurso mais coisas sobre isto, mais coisas como evitar o cancro, mais coisas como tratar.
E eu vou-te dizer uma coisa, se calhar nunca me debrucei tanto e quis saber tanto sobre este assunto como neste processo específico para o cancro, anti-cancro, mas talvez tenha sido a fase em que menos aprendi neste espaço. Eu estava à procura de saber respostas sobre alimentação, sobre suplementação, sobre o descanso, sobre o estilo de vida, e posso dizer que não aprendi assim tanto sobre isso. Quase as principais lições que eu tirei de pessoas com quem eu falei, até de próprios médicos que eu percebi que também às vezes não tinham muita resposta para dar, que eles também não sabem. Há coisas que eles não sabem. O que eu mais aprendi sobre o que eu li, sobre o que eu estudei, sobre pessoas que eu falei neste período, foi sobre a influência da parte emocional neste processo. Porque lá está, é verdade que há casos, mas esses casos são relativamente fáceis de detectar de, fumei a vida toda, tive cancro do pulmão. Exato. Ok, mas também há pessoas que nunca fumaram, nunca tocaram num cigarro e têm cancro do pulmão. Tal e qual. Né? E são esses casos que a gente tenta perceber, ou pelo menos que eu tentei perceber, porquê? Ou às vezes perguntas à pessoa, na tua introspeção, o que é que tu achas que pode ter causado isto? Porque às vezes é a resposta mais certa que vais conseguir encontrar. Claro. Porque de todos os médicos não te vão saber dar uma resposta científica. Não. Agora, as pessoas às vezes têm uma noção disto, dizem, olha, porque passei por uma fase de muito stress na minha vida, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no que for, perdi um familiar, também há casos destes. Sim. Situações destas que as pessoas associam aquele stress, aquela vertente psicológica e emocional ao despoltar de uma doença, não é? E isto foi a minha maior aprendizagem nesta fase. É incrível. E por isso, quando nós falamos disto, de o que é que a gente poderá fazer, não é? Para evitar que as pessoas tenham, eu acho que mais do que tudo é esta consciência da nossa vertente emocional, do que é que nós podemos melhorar ou como é que podemos lidar melhor com o nosso dia-a-dia. E nós sabemos que a atividade física ajuda imenso, porque liberta-nos, tira-nos o stress. Ok? Mas se calhar se é uma pessoa que já faz atividade física e não chega e mesmo assim continua a sentir stress, porque não adicionar uma meditação? Um yoga, qualquer coisa. Se é uma pessoa que guarda para si as emoções, porque não experimentar falar mais? Um journaling. Exatamente, são estratégias que eu acho que às vezes mais do que os alimentos anticancerígenos, que é importante, Claro que sim. os hábitos de sono, que são importantes, mas isto são aquelas coisas que não se vê, não é? Que não está tanto no papel, que é mais a nossa parte interior, que também tem que ser estimulado. Sabes que eu já falo disso que estás neste momento a falar no meu Instagram já há algum tempo, de como as emoções estão relacionadas com doenças, de como até a nossa aparência física está relacionada com as nossas emoções, estão relacionadas com a forma como pensamos, está relacionado com muita coisa. E eu, inclusivamente, já fui julgada por outras pessoas que já passaram por cancro e que também passam a jornada cá para fora, de que eu romantizo o cancro. Eu acho que, muito honestamente, e cada um tem o seu processo, e eu sei que não é fácil, e sei que para algumas pessoas não é nada fácil, e há pessoas que têm que tirar partes do corpo, há pessoas que perdem outras pessoas, perdem entes queridos, e atenção, eu não estou sequer a colocar a coisa muito fácil, muito leve, porque o cancro pode ser leve ou não, depende da jornada de cada um. Mas a questão é que eu acho que sim, que essas pessoas que dizem que eu romantizo o cancro, quando eu falo que está relacionado com emoções, ou quando eu digo até uma coisa muito básica, que é, na minha opinião, o cancro salvou uma vida. Eles acham que estou a romantizar, mas eu acho que na realidade é mais o contrário. Eu acho que essas pessoas não estão a facilitar. Acho que estão a ser muito duras com elas. Eu acho que talvez aí seja a razão pela qual pode ter sido ou não, que também o despolutar de teres ficado doente, não é? São muito rígidas com a vida, não aceitam coisas que possam ser fáceis. Olha, não vais mais longe. Eu, de toda a introspeção que eu fiz, a resposta que me fez mais sentido até hoje da causa do meu cancro foi isso. Eu sou uma pessoa muito rígida. Já fui mais. Também com o tempo fui aprendendo a melhorar isso, mas sempre fui uma pessoa muito rígida. Esse cara é demasiado racional. Demasiado mesmo. Muito. Faz sentido. Aliás, eu associo, e é engraçado que uma das pessoas que me ajudou a chegar a respostas foi a Séfora, não é? Porque a gente conversa muito sobre estes assuntos e assuntos muito profundos, e ela diz, e aquilo faz-me todo o sentido. Eu acredito que o que me fez isto acontecer foi
até se calhar uma energia masculina em excesso. Sim. Porque eu sempre fui muito rígido, muito disciplinado, mas estamos a falar tipo de se tiveres que pesar comida é à grama, se tiveres que cumprir um horário é ao segundo. E se calhar também nunca te permitias falar com as pessoas daquilo que te magoava, porque não era homem suficiente, não é? Falar daquilo que te preocupava, daquilo que... Talvez, sabes, eu sempre fui muito de... quando tinha alguma coisa para falar eu falava, mas há uma coisa que eu guardava, era quando era relativamente a emoções. Ou seja, é mais por aí. não deixava nada por dizer, exceto quando era aquela parte bem interior das emoções, do género. Do olho, magoaste. Tipo, mais rapidamente afastava-me da pessoa do que falava sobre esse assunto. E isso às vezes não, e isso acabas por acumular. Ou seja, isto é um caminho. Primeiro é um caminho que temos que ser capazes de ser vulneráveis com nós próprios. Perceber onde é que eu posso melhorar. Porquê? Porque eu acho que é daí que vem a evolução. Sim. É daí que nós nos vamos tornar pessoas melhores. E também isto fruto do meu passado. Eu vim de uma escola que me deu muita coisa boa, mas tem uma escola onde se estimula muito a disciplina, a rigidez, que é o colégio militar. Pois. Ou seja, eu desde pequenino que aquilo sempre fui formatado. Mas assim, há pessoas que somatizam isto, há outras que não. Entendes? Sim, Isto não depois quer dizer depende que muito toda a sobre a gente pessoa. que é nessa Mas escola vai ter, tal e não qual. é? Mas eu, por exemplo, não, aliás, nem sequer posso associar isto à escola. Claro, Estou não, a dizer, sim. eu já sou uma pessoa que, por norma, sempre fui muito rígido, muito metódico. Desde pequenino sempre fui muito de, quando queria uma coisa, fazia o que tinha que fazer até chegar lá. Não havia atalhos. É aquele caminho, A vida não é assim. Há uma frase que eu li neste percurso que eu nunca me vou esquecer, do Lance Armstrong. Passou exatamente por isto. Sim. E comecei a estudar sobre ele, a ler sobre ele. Um dia ele meteu uma foto, agora, de há 25 anos atrás, a falar do percurso e do que ele proporcionou, e terminava com esta frase: a vida nunca é uma linha reta. E eu, puxa, às vezes as respostas são bem mais simples do que parece. Para mim a vida era sempre uma linha reta. Não. Se é para ir para ali, é para ir para ali. Não há atalhos, é para ali. E isto traduzia-se em rigidez, disciplina, mas muita rigidez, e às vezes nem é só com os outros. Eu era rígido no geral, mas eu acho que era mais rígido comigo do que com os outros. Era rigidez comigo, eu tenho que ser perfeito. Eu, se é para ir para ali, aquilo tem que dar certo. Dê para onde é, se não der, é quase como vai na lei da bala. É como... E às vezes não. A vida não é assim. Não é às vezes. Muitas vezes, ou quase sempre, não é assim. Eu não estive no podcast com uma pessoa que me disse uma frase espetacular, que foi o Miguel Milhão. Tive na Prozis, tivemos uma conversa que deverá sair em breve, e ele disse uma coisa. Ele diz que um dos fatores que ele atribuiu ao sucesso dele é ter aprendido a descer o rio. E eu fiquei com esta expressão, descer o rio. Nós na vida, às vezes temos tanto, isto se está a custar é porque faz parte, porque o sucesso tem sempre que custar, tem sempre que ser desafiante. É normal haver desafios, é normal não ser tudo um mar de rosas, mas quando estás a forçar muito uma coisa, tu não estás a descer o rio, tu quase que estás a remar a subir o rio, tu não vais a lado nenhum. Ou quando a escada rolante está aí para baixo, mas tu queres subir. Tu queres e ficas ali. Tal e qual. Do género, se não está a fluir daquela forma, relaxa, porque a seguir, provavelmente, vais ver que vai surgir uma oportunidade e que nós sentimos que aquilo está a fluir. Uma vez o meu preparador, eu antes de uma prova, eu queria muito ganhar aquela prova. Ele disse: calma, não metas tanto stress em ti, faz a preparação o melhor possível. Eu fui e não ganhei. Ele uma vez disse-me: olha, tu no dia em que fores ganhar a tua prova, tu vais sentir antes de chegares ao palco. Eu nunca percebi aquilo. Vais sentir antes de chegar ao palco. No dia em que tu fores ganhar, tu vais sentir que tudo está a fluir. Tu vais dizer: é o meu momento, o meu corpo está a responder, tudo está a bater nos timings, estou-me a sentir bem, estou-me a sentir confiante. Tu sentes que o universo está a teu favor e que aquele vai ser o teu momento. E é incrível como isto é verdade. Eu competi várias vezes, queria tanto, aquela coisa quase de puto, comecei muito cedo a competir, então aquela cena, puto, não, eu vou, e de David, claro, sim. Que aquela rigidez, eu vou, e chegava lá, fazia depois classificações, mas não ganhava. Segundo, terceiro, afastei-me uns anos, até que voltei mais tarde e disse: vou desfrutar deste caminho, e vou lá por mim. Foi o percurso que me soube melhor com preparação. Cheguei lá, fui campeão nacional na categoria. E fiquei... Isto são coisas que aconteceram nos últimos tempos na minha vida que me fizeram pensar que realmente a resposta para aquilo que me aconteceu está na rigidez. E tu agora falaste disso, que eu tenho que... Quem te diz que não é por aí... aliás,
eu não... É mais fácil assim. Eu já tinha falado deste assunto antes de tu falares, por isso parece que chegámos os dois à mesma conclusão. Sim. E nunca tínhamos conversado sobre isto antes. E eu partilhei isto num vlog recente. Realmente, a rigidez, eu acho que é um dos principais fatores que nos pode fazer disputar doenças destas. Agora, também não é nós sermos desleixados com a vida, Sim, não é claro isso? que não. Mas conseguimos encontrar o equilíbrio e conseguimos perceber quando é que as coisas estão a fluir ou não. Eu acho que deste-me ali uma palavra muito pouco, foi entrar em esforço. Eu acho que quando nós entramos em esforço, obviamente que toda a gente faz alguma coisa por esforço, não é? Eu acordo cedo por esforço, pronto, né? Mas tem que ser, mas pronto. Sim, mas aí está, é isso que eu queria dizer. Mas o que me leva ali não é esforço, não é? Tal e O que me qual. leva a acordar cedo não é esforço. Sim. Mas não vamos chegar ao ponto de relaxar. Agora, calma. Eles lá no podcast eram que a gente não pode levar a vida então com vamos só rigidez. ficar no sofá, Espera aí, eu tenho aulas espera. às 9, mas eu se calhar nem vou meter despertador a acordar à 1 da tarde. Exato. Não, mas tipo, sentirmos Tal o e flow, não é? qual, tal e qual. Mas é mesmo isso, é mesmo isso. E aquilo que tu estava a falar do sentir tu vais mesmo sentir quando é a tua cena e tu vais mesmo sentir quando é o teu timing. E se não for o teu timing, aquilo que te levou ali, bem, fez-te crescer bastante, porque eu era muito assim, eu pensava só no meu objetivo. Se o meu objetivo é ir para B, eu estou no A, só vou ver o B, só vou ver o B, só vou ver o B, só vou ver o B. Mas a questão é que tu tens que usufruir da jornada. E isto parece, usufruir da jornada, e se foste ter alguém com livro. Não, é mesmo uma cena real. Porque, por exemplo, nas maratonas de 42 km e tudo mais, no que é que os atletas se têm que focar? Não é no objetivo de passar a meta, é em cada passada. Porque se eles não se focarem em cada passada e só se focarem naquilo que vai acontecer lá para a frente, vou começar a ficar com dor de burro, vou começar a ficar com sentir-se mal, ou com dores aqui, ou com dores no joelho, ou com dores ali. Existe inclusivamente uma chamada parede invisível, que é ali por volta dos, se não me engano, é aos 27 km ou 30 km. É, 27, 30, já ouvi falar disso. 27 ou 30 km, em que o atleta chega a essa parede e começa aí a ficar com bastante fadiga. Se o atleta só pensar na meta, vai ficar ali. O atleta vai ter que pensar, ok, mais um passo, e mais outro, e mais outro. E a vida é isto. Ou quando nós queremos alguma coisa, é isto, ok. Ontem consegui levantar às 8 da manhã sem despertador, hoje consigo levantar às 7h50. E a grande cena. Já viste, Helena? Brutal! E é mesmo isto, é celebrar todas as pequenas coisinhas. Por exemplo, agora, logo ao início tu disseste, mas não vamos já deitar os foguetes para fora. Não, vamos! Eu tenho ali os foguetes, bora tipo fazer grande festa. Porque, já viste o que é que tu fizeste? Tu já fizeste os tratamentos de químio e estás aqui a falar comigo na boa. Há quem esteja no hospital internado neste momento e tu não. Tu estás aqui. É uma grande cena. E claro, tu tens razão em relação do calma que ainda não temos a notícia de remissão. Pois não, mas vamos ter. Isso, e não é se não tivermos, porque vamos ter, mas e se não tivermos? É para continuar. Não, vou o quê? Voltar para trás? Não. Portanto, é mesmo isto. O principal, tudo indica que já está, não é? Por isso. Quimioterapia, tu sentes que vais subir ao palco e vais ganhar? Agora. Sim, exatamente. É uma questão de sentir. Sinto. Não, mas então vais ganhar a medalha. Sinto mesmo. Vais ganhar a medalha. Aliás, isto aí é curioso como isto é um percurso que é mais desafiante em si os próprios tratamentos do que aquilo que, pelo menos falo por mim, percebi que no teu caso foi um bocadinho diferente. Tu começaste a sentir depois algumas dores, algum desconforto. Sim. No meu caso não é ingrato, não é controverso, é o que é. É que eu não senti absolutamente nada. Isto foi umas análises de rotina. Então, aqui o meu choque foi dos tratamentos, precisamente. Que se a gente sabe, não são tratamentos fáceis, né? E é curioso como tu estás bem e depois percebes que afinal não estás. Tens de alguma coisa que tens que fazer. É muito estranho. Isso é que é a parte estranha disto. Mas pronto, o que é facto é que os tratamentos já estão concluídos e para a frente é o caminho. E sim, celebrar cada etapa. E eu celebrei, não lancei os foguetes, mas celebrei. Porque os foguetes agora, vou lançá-los em breve. Mas eu percebo o que estás a dizer, é nós valorizarmos as pequenas coisas. Sim, não é? Sim. E isso é muito importante neste percurso em qualquer coisa da nossa vida. Seja
uma prova, seja no tratamento, seja na parte profissional. Nós valorizamos as pequenas conquistas, ou até mesmo na parte familiar, Sem né? dúvida. As pequenas conquistas que nós fazemos. E isso é meio caminhado para chegarmos a um bolo maior, à tal meta que a sociedade muitas vezes quer ver a meta, quer ver, mas que quem está a fazer esse processo tem que valorizar o processo se quer Sim. realmente lá chegar. É incrível porque às vezes, e agora estás a falar estavas a falar da jornada e tudo mais, e eu lembrei-me que às vezes, obviamente, nós sentimos assim um bocadinho mais em baixo, né? É normal, em qualquer altura, com cancro, sem cancro, enfim, sentimos um bocadinho mais em baixo, e eu por norma, quando preciso de voltar, tipo do género, porque quando eu estou muito em baixo ou quando estou com muita ansiedade é porque a minha cabeça está aqui em cima, não é? Então quando eu preciso me puxar e voltar, eu começo a escrever num papel, tipo, aquilo que eu tenho agora e aquilo que eu atingi agora. Aquilo que eu sou agora, pessoalmente aquilo que eu tenho, ao qual eu estou muito grata. E às vezes basta o simples, estou muito grata por ter uns chinelos nos pés, porque há quem não tenha. Estou muito grata por poder sair daqui e treinar, porque há quem esteja neste momento a querer treinar e não pode porque está num hospital. Estou muito grata por ter água ali na minha carteira, porque se eu estivesse noutra parte do mundo eu não tinha água e já não bebia água há muito, muito tempo. Estou muito grata por abrir uma frigorífica e ter comida. Muito grata por ter eletricidade, um telefone, um computador, internet. E podia continuar, porque a minha lista é mesmo sempre muito extensa quando eu a faço. E é mesmo isto, é isto pegar nas tuas conquistas. É isto, não só quando sentes não muito bem, mas quase sempre. E às vezes não preciso tipo, de parar e escrever, porque as pessoas dizem, não tenho tempo para isso. Está no carro, sozinho, sozinha, e começa a nomear. O que é que estás muito grato? E porquê? Estou muito grato pelos meus filhos. Ok, mas porquê que estás muito grato pelos teus filhos? E que não seja só os teus filhos, porque eu fiz este jogo com a minha mãe. Oh mãe, diz-me aí algumas coisas que estás grata. E ela só me conseguiu dizer os meus filhos. E eu, mais nada. Não, os meus filhos chega. Não mãe, não chega. Mais coisas, mais. Está bem que eu não sou mãe e não entendo, mas ainda assim, a felicidade não pode passar só por uma fonte, sabes? A tua felicidade tem que ser nas pequeninas coisas, nem que seja num... Porra, estou aqui, fui convidada para estar aqui e nunca pensei estar aqui. Ou eu estou aqui com roupa, eu vim no meu carro, falámos pelo meu telefone porque eu tinha internet. Sabes? Estas pequeninas coisas que é impossível não sentir o meu corpo toda, tipo, uau, é isto mesmo? Portanto, é assim um mix, um coquetel de hormonas neste momento. E a gratidão turbina o sucesso. Nós, quando estamos gratos por aquilo que temos, nós estamos a passar a mensagem ao universo que somos merecedores daquilo, que valorizamos aquilo, e é meio caminho andado para nós alcançarmos muito, muito mais. Muito mais. Só pelo facto pelo exercício diário de gratidão. Sim. Que é por si só poderoso. As pessoas não sabem o quão poderoso pode ser. Simplesmente agradecerem. E agradecerem as pequenas coisas, agradecerem aquilo que se estão a tornar, agradecerem as pessoas que têm ao seu lado, agradecerem. E agradecerem às pessoas que as servem. Que há muita gente que não agradece quando alguém simplesmente serve um copo de água quando lhe foi pedido. E eu sou muito grata por toda a gente que me serve. Ok, que eu pago por aquele serviço, é uma realidade, mas é aquela coisa do querer fazer o dia àquela pessoa, sabes? E às vezes basta olhar para a coisinha onde diz o nome da pessoa, olhar e dizer David, obrigada, bom dia. E a pessoa fica completamente com um mood completamente diferente. Isso não me custa nada, é só adicionar uma palavra. E é mesmo isto, gratidão gera gratidão, amor gera amor. Podemos fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Tá legal. Engraçado, tive aqui ele considera-se, é muito engraçada a expressão que ele diz, que é o people hacker, o João Cordeiro. O João Cordeiro é uma pessoa espetacular a nível também do coaching, está muito direcionado para ajudar pessoas a alavancar as suas empresas, os seus negócios e até a sua vida. E o João é uma pessoa muito, muito humana, então ele esteve aqui no podcast e achei muito engraçado uma expressão que ele usou precisamente a favor disso, que disseste, que nós depois utilizámos isso como reel. E se não foi um dos que teve mais alcance até hoje. Foi isso, ele disse um dia, olha, o simples facto de ir ao restaurante, eu gosto de saber sempre o nome da pessoa que me está a servir, e agradecer àquela pessoa. E depois contou que inclusive uma história que naquela semana tinha ido a um restaurante e foi tão bem servido, foi
A moça que estava a servir a ele e a outra pessoa foi tão atenciosa que ele no final levantou-se e disse: posso dar-lhe um abraço. Quero agradecer só pela forma como nos serviu tão bem. E o impacto que este pequeno gesto pode às vezes trazer na vida daquela pessoa que está a fazer mais um dia. Às vezes as pessoas vão para casa, mais um dia de trabalho, mais um dia em que até ouvi uma boca, ou um cliente insatisfeito e não sei o quê. E nós só o facto de agradecermos, de sermos genuínos no gesto de agradecer alguém que nos está a servir, pode mudar completamente a vida de outra pessoa. Nós às vezes nem temos noção. Nós às vezes nem temos noção do impacto tão positivo que podemos criar noutra pessoa. E é engraçado como às vezes as pessoas têm uma certa arrogância nesta vida. Está ali, está para me servir. Nem olham para a cara do empregado. Tal e qual. Nem olham para a cara do empregado, não é? Quando... É muito frustrante, sabes? É porque, repara, isto leva-nos a pensar noutra coisa na nossa sociedade, que é... Vamos fazer este exercício. Se todos nós, nos nossos trabalhos, eu aqui como treinador, estou a acompanhar as pessoas, estou a dar os treinos, eu gosto quando as pessoas chegam ao final e dizem: pá, David, treino espetacular, obrigado. Às vezes nem precisam dizer nada, mas eu vejo que saem aqui com um sorriso. Pá, hoje nem me digas mais nada e não sei o quê. Ok, mas mostram, as pessoas expressam que gostaram. Isto faz-me sentir concretizado, faz-me sentir bem, porque eu gosto de treinos, eu gosto de dar treinos, gosto de proporcionar resultados e uma experiência boa às pessoas, então gosto de sentir que eu estou a fazer bem. Mas também, aí está, também se algum dia tiver alguma coisa para me dar, também gosto que me digam, mas sentirmos quando estamos a fazer bem, porque não as pessoas dizerem, não é? Não é só as críticas. E que estamos a ser úteis, não é? Tal e qual. Num restaurante, uma pessoa que está a servir o dia todo, também, eu imagino que também gosto disto, de um obrigado, de um, olha, às vezes uma simples gorjeta, mostrar que a pessoa teve uma atenção e que valorizamos essa atenção. Por outro lado, a gente faz aquilo assim: se toda a gente tivesse aquela postura de ir a um restaurante, nem olha para a cara do empregado, olha, é isto, e é aquilo, e é aquilo, como é que aquela pessoa se vai sentir ao final do dia? Está legal. É que aquela pessoa também vai ter uma família, também vai ter que se calhar sair dali, ainda vai ter que ir às compras, vai, não sei o quê, vai ter também um conjunto de coisas para além da vida e para além do trabalho, que a forma como nós podemos proporcionar que aquele dia daquela pessoa seja melhor vai influenciar tudo o resto. Vai influenciar como chega a casa, vai influenciar... Então, por isso, porque é uma coisa tão simples como um obrigado e tratar a pessoa pelo nome, nós sabemos que pode melhorar tanto o dia daquela pessoa e daquelas pessoas que a rodeiam. Se nós temos esse poder, se nós podemos criar esse impacto tão positivo, por que não fazê-lo? É mesmo. Não é porque não nos vai custar nada. Nada. Às vezes só vemos o nome que está no É só na adicionar uma etiqueta palavrinha. e dizer obrigado por nos ter servido tão bem, obrigado, estava tudo espetacular. E a pessoa vai sair ali: fogo, Não. fiz um bom trabalho. Não é? Nós temos esse poder de... é mais um no meio de um dia de tantas meses. Não. Temos o poder de tornar o dia daquela pessoa melhor. E quem diz num restaurante, dizem muitas outras coisas. E, consequentemente, o atendimento vai ser muito melhor. Exato. E repara, às vezes as pessoas ficam a pensar pensam que ajudar é só dar donativos, ou só dar isto, ou só dar aquilo. Nós podemos ajudar aquela pessoa que passa no nosso dia com um simples obrigado, genuíno. A pessoa perceber que é sincero, sentir que estamos ali realmente e que valorizamos aquele trabalho. E é uma coisa tão simples que pode ter um impacto tão grande. Mesmo, não é? mesmo. Às vezes até perguntar: olha, olá, bom dia, tudo bem? A pessoa não está habituada a atrás de um balcão perguntar se alguém está bem. Como assim? Estou bem, a menina está bem. Estou bem, obrigado por ter perguntado. E as pessoas: não era suposto começarmos assim a conversa, sabes? E então é muito giro ver as reações das pessoas. Helena, trago-te agora aqui um desafio. Ainda não é a pergunta do convidado que cá esteve, mas sim, quem é que gostarias que um dia viesse aqui contar a sua história? Alguém que de alguma forma te inspire, alguém que tenhas acompanhado o percurso, que gostasses que um dia pudesse vir aqui contar um bocadinho mais. Epá! Olha, boa questão. Se fosse qualquer pessoa, inclusivamente de outro país, eu sabia te responder. Neste caso é um dos meus mentores e é o que... Mas já agora quem é assim? Posso ficar a conhecer. Claro. Mas claro que vou-te pedir assim... Ele vem cá a Portugal, porque nunca se sabe. Ok, então vamos... Então tu ajudas-me a contactar com o teu mentor e ele fica já válido. Claro, nunca se sabe. Mas é o Shaun T. O Shaun T é basicamente a pessoa que criou o Insanity, que é um tipo de treino de alta intensidade e tudo mais, que foi esse treino que eu fiz em casa quando estive doente e que agora também sou instrutora de Insanity, portanto... isto foi tudo um reblice. E ele inspirou muito. Ele já esteve cá em Portugal e eu estive com ele em 2019 ou 2018, se não me engano. E ele agora vem este ano outra vez, portanto estou muito entusiasmada por ver outra vez. Agora, português. Existem muitas pessoas que me inspiram.
Acho que vais ter que cortar, porque eu vou ter que pensar. Ou então fazemos outra, que é... Eu deixo-te aqui já uma pergunta, que é para ir pensando, e ficas com duas ao mesmo tempo. E que te vier a primeira à cabeça, respondes. Ok. Não sei se vai ajudar, se calhar não vai ajudar. Não. Mas eles depois escolhem se querem cortar ou não. Vamos ver Ok. como é que ela se safa. Ok. Que é uma pergunta que gostasses de deixar à pessoa que vem, mesmo sem saberes quem ela é. Essa eu já posso dizer, que Boa. foi aquela que eu disse logo ao início, que foi... Quando é que foi a última vez que fizeste algo pela primeira vez e o quê? Ok, boa pergunta. Pronto, essa pode ser. Entretanto, agora falta só o convidado. Mas é engraçado que chega a esta parte dos convidados vêm assim, vai tens de cortar. Apanhados desprevenidos. Podias-me ter mandado por mensagem, olha, essa é a pergunta, tens que... Não é todos, por acaso, não é todos. Não. Há convidados que têm... Eu não sei, se calhar no teu lado também ficava assim, epá, peraí que eu não estava a pensar nisso. Mas já tive aqui convidados que tinham um monte de pessoal na ponta da língua e disseram-me, pai, 3 ou 4 assim de rajada. Ainda no último episódio isso aconteceu. Pá, não sei, depende muito também, se calhar depende até do tema que se está a falar no momento, flui mais ou não. Mas podemos deixar isto mais para a frente. Olha, um agora que me veio assim à cabeça e eles são... Não, dois. São meus amigos, portanto eu conheço mais ou menos a história deles, mais da Filipa até. Uma delas é a Filipa Valente, a Pipa Valente. Ela é triatleta e é uma inspiração do caraças, porque também eu também sou assistente de bordo, portanto eu faço várias coisas. E ela também o é, e ainda assim faz provas e tudo mais. Uma assistente de bordo tem medo de alturas? É verdade. Não precisas ter medo de alturas lá em cima, sabes? Não sentes, porque Pois. aquilo é tudo um manto, que tu não vês nada. A não ser que passe a vida a ir à janela, não é? E Pois, mesmo exatamente, assim, eu tenho coisas alturas... para fazer, percebes? Pois, imagino. E outra pessoa é o Betinho, ele foi agora vencedor de Wellness mais 50, se não me engano. Wellness. Acho que se foi de Wellness, sim. Consegues-me dizer o nome dele? Que eu faço aqui. Pesquisa como Betinho. Betinho. Ele é Alberto... É que wellness, mas estás a falar dentro do culturismo, sim, certo? do culturismo. É que wellness é uma categoria exclusiva feminina. É. Ele Então... deve ter sido... Não, ele é bodybuilding mesmo. Pronto. Ah, ok, já percebi. Ele tem aqui competido em várias categorias. O Betinho. Ele é muito focado. Culturismo e men's physique. É. Eu nunca vi alguém tão Master. focado como ele. Master. Ok. Sim, ele competiu culturismo e men's physique. Ele tem que idade? É mais Ele tem mais de 50 tem. anos, ele é muito focado, ele era às 4 da manhã a fazer o seu cardio na rua. Ele depois é uma pessoa também muito... é incrível e pronto, eu tenho o grande privilégio de privar com ele. E depois, entretanto, se me vier a outra pessoa... Tenho aqui uma pergunta espetacular para ti Deus. agora. Então... Tito Benjamin, pergunta-te, eu acho que esta vai ser fácil para ti, porque nós já falámos disto aqui mais ou menos ok, por alto. boa, yes. Mas vai ser fácil para ti. Mas é engraçado porque isto nunca se sabe muito bem para onde é que vai dar. Porque a pergunta, os convidados não sabem quem é que vem a seguir. Ok. Pode ser pessoas mais ou menos dentro da mesma área ou não. Se bem que o foco do nosso podcast é muito anti-aging, longevidade, mas também temos empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. E é engraçado ver como as perguntas se ligam umas com as outras. Ou se ligam mais ou menos até com os convidados. Sim. Então, o Tito pergunta: quem é que é a pessoa que mais amas na tua vida, para além de ti? Claro. Ok? Ele parte do princípio que nos devemos amar nós em primeiro lugar e depois os outros. Mas se tens uma opinião diferente em relação a isto, podes comentar. E de que forma é que o demonstras? Epá! Então, obviamente que, sem dúvida, que eu acho que nós devemos nos amar a nós, ponto final. Aliás, a nós mais, ponto final. Em relação à pessoa que eu amo mais, sabes que são amores diferentes e amores diferentes. Eu amo da forma como amo um filho, eu amo... ou seja, eu amo muitas pessoas, só que se me perguntares assim, se acontecer alguma coisa, quem é a primeira pessoa que tu ligas? E é o meu namorado. Não tem como. Ele é a pessoa que... Ele é o meu melhor amigo, ele é o meu confidente, ele é o meu homem, não é meu, mas é o homem que está presente na minha vida neste momento. Então é teu.
É meu. Pronto. É Então, meu, é meninos. Não, mas é a pessoa que sem dúvida que acontece alguma coisa e é a primeira pessoa que eu ligo. Seja aquilo que for, seja uma fofoca, seja aquilo, ele é tipo gaja nestas é coisas. muito giro quando as namoradas querem comentar as fofocas dos namorados. Olha, tu Mas nem ele sabes. alinha nisso. Ele Claro, alinha nisso. ele até diz, conta lá. Pronto, ele é muito assim, ele é muito, nesse aspecto ele é muito gaja como eu, ele adora saber essas coisas. É que eu, por acaso, é uma cena que... Olha, sabes que... ok, vou... Mas por acaso, eu nunca vi uma cena que... Ele tem sempre uma que me opinião. estimulasse muito. Não, ele tem bastante. Obviamente também não o estimula, ele também não vive para isso. Sim, Mas ele não, gosta ok, de saber não, essas sim, não estou a fofocas. dizer que vive para isso, ok? Claro. Mas tipo, eu acho que bem graça é quando as namoradas ligam só para as fofocas. É. Estás-te a rir, Marcelo? Também te liga só para as fofocas? Ele diz que sim. Mas ele adora uma boa fofoca. E quando eu estou com o meu grupo de amigos e por acaso estamos lá em casa e começamos a falar de alguma coisa, ele assim, o quê? Conta lá outra vez. Parou tudo. Eu não ouvi desde o Como início, assim? tu canta lá outra vez. Olha, é super engraçado. Então, para as minhas amigas, o Bernardo também é uma gaja, porque ele adora aquelas coisas de... É bom, ficas sempre descansada assim. Sim, estou descansadíssima, portanto. Elas dizem que ele é uma gaja com buço, portanto... Bem, está tudo bem. continuem Está a tudo achar bem. isso. Está tudo bem. Mas é engraçado isso que tu dizes, porque nós, o amar é difícil quantificar, não Claro é? que é. Aí está. Mas foi uma boa referência qual era a primeira pessoa com que eu falava, qual era a primeira pessoa que eu procurava, Sim. não é? E isso é um bom, Se eu tivesse um um acidente, bom indicador. quem é que eu iria ligar? Se eu precisasse de alguma coisa, quem é que eu ia ligar? E é sempre a mesma pessoa, portanto... Mas obviamente tens os segundos, os terceiros e os quartos, mas não vale a pena, né? Ok. Mas a primeira pessoa, sim, é o André. E agora é importante, como é que o demonstras? Olha, eu demonstro com... É engraçado como o amor que eu demonstro é diferente daquele que eu gosto de receber. Eu gosto de receber, ou seja, o tipo de amor que eu gosto muito de receber é quando a pessoa passa tempo comigo, ou seja, tempo de qualidade, né? E gosta de estar comigo e não tem que ser touchy, sabes? Estar sempre assim, não, eu nem gosto muito de estar sempre assim nos amassos, mas é quando está ali comigo, como te está a ouvir, quando está a gostar daquilo que eu estou a falar, e como é que eu demonstro a ele? Eu demonstro elogiando. Eu gosto muito de elogiar, estou sempre a elogiar. Ou às vezes, eu sei que ele vai me matar por eu dizer isto, mas nós às vezes falamos a bebê um com o outro. E então, isto é muito a nossa forma de mostrar amor um com o outro. E então, pronto, é isso, desculpa. Mas é engraçado que nem sempre, aliás, nem sempre, se calhar até diria que a maior parte das vezes, a forma como nós expressamos o amor não tem que ser igual àquela que valorizamos que a pessoa Não, nada. nos expresse connosco. Até porque as pessoas são diferentes e as linguagens do amor são várias, não é? Há pessoas que é muito através da palavra, do elogio, outras através do toque. Há pessoas que valorizam muito o toque. Sim. Ou prendas, ou coisas. Sim. As prendas, o toque. Há pessoas que valorizam imensas palavras, há outros que valorizam muito os atos de serviço. Sim. Um ato que expressa coisinhas simples. Abrir a porta. Abrir a porta, ou Sim, eu sou olha, muito deixa disso. estar, eu hoje vou arrumar a cozinha, lavo a louça. Adoro. E tipo, não, a sério, isto é engraçado porque é incrível Mas eu sou perceber muito como isso. há pessoas que estão se calhar a ver isto e dizem assim, tipo, isso para mim tanto me dá. Não, Mas é há outras incrível. que tipo, e há outras pessoas que, eles a mim se não me tocar, se não me der um beijo todos os dias antes de sair de casa, pá, é incrível como isto é tão diferente de pessoa para pessoa. É. Há pessoas que se tu sais de casa sem dar um beijo, aquilo para elas, tipo, há outras que se não deres um elogio, uma palavra, não sei, e há outras que se não virem estes atos de servir, de fazer as pequenas coisinhas, há pessoas que conseguem ver isso muito mais tarde, outras que nem ligam. Há outras que tu podes fazer e nem ligam a isso. Tal e qual. Mas se tu não tocar, já não amas, não é? É incrível como as pessoas são tão diferentes e isto muda tanto de pessoa para pessoa. As formas de expressar o amor. É. E depois, nem sempre a forma como nós expressamos é aquela que nós valorizamos que seja feita connosco. É engraçado que nem eu nem ele somos muito... Aliás, eu acho que ele é mais touchy do que eu. Eu não gosto, mas quer ver, sabes? Por exemplo, quando estamos na rua, às vezes, quando calha estamos de mão dada, porque também não é muito normal, mas quando calha estar de mão dada nem é a mão toda. Por exemplo, eu só lhe seguro um dedo mindinho, é uma cena nossa, só lhe seguro um dedo mindinho, não precisa a mão toda. Ou quando, sei lá, por exemplo, nós não damos, quando nos estamos a cumprimentar não damos um beijo, damos 3.
Isso é muito à frente. Isso não é em França que se faz assim. Não, assim. Ah, ok. É, não é assim, calma. Mas em que país é que se faz? Em que país é que se faz? Eu acho que é lá para as Arábias, não é? Arábias. Talvez. Ok, não sei. Pronto, Pensava e- que é. e- Marcelo é onde, Marcelo? O Marcelo nunca se atravessa. Ah, ele, não. ele abana sempre Ele só a cabeça. faz assim, só faz assim. É o que vocês Ele quiserem. é tipo a Siri ou Nunca a se Alexa. atravessa. É Alexa, nunca se sim, atravessa. sim. Portanto, quando ele só dá um, eu já percebo. Ih, o que é que se passou? Só um Opa. beijo. O que é que se passa aqui? Dá-me lá os outros dois, faz favor, Opa. roubaste? Pronto, é muito assim. É muito giro. Mas é engraçado até, e isto até trazer esta consciência às vezes para as pessoas, porque o pessoal por vezes não percebe num relacionamento. Imagina, eu estou num relacionamento, eu não sou uma pessoa muito de toque, não sou, não preciso muito dessa parte, mas sou uma pessoa muito de artes de serviço. Gosto de fazer, tomar a iniciativa de fazer pequenas coisas Yeah. no dia a dia que parecem até coisas simples, mas gosto de as fazer. Sim. Mas uma pessoa que esteja num relacionamento comigo, que por exemplo, que não perceba este tipo de comportamentos e que valorize imenso o toque, pode pensar, sim. e eu estou a dar um exemplo, depois cada um faz o transfer para o seu relacionamento, porque acho que isto é importante às vezes fazermos esta reflexão. Pode pensar, se calhar não gosta de mim, ou pode ter aqueles momentos que... Não é? Porquê? Porque todos nós temos uma forma tão particular de expressar o amor com as outras pessoas. E às vezes, e eu acho que isto é muito importante até para a saúde dos relacionamentos, é os casais terem este conhecimento e poderem analisar, ok, ele não me toca assim tanto. Claro que também é assim, também há tempos, né? Quando o casal nunca se toca, também há uma coisa, Claro, tá bem, mas claro. às Não é vezes estar usa-se sempre, sabes? tal e qual. Ele não me toca tanto, se calhar como eu gostava. Ok, pode Exato. não ser a linguagem dele. Sim, tá. Mas ele elogia-me imenso. Aí está. É a forma de expressar o amor. É. Não é? Ele elogia-me muito também, ele está sempre a elogiar-me. Eu ia dar exemplos, mas é melhor não. Pronto. Também já deste aquele há bocado. Já dei, Ele já. quando vi, pá, deixa lá o Exatamente. rapaz. Mas é engraçado que quando as pessoas já começam tipo, se calhar tipo, a chocar, e principalmente os jovens mais novos, é porque quando se começam a comparar com os casais do Instagram, que estão sempre a tirar fotos juntinhos, estão sempre aos beijinhos, estão sempre não sei o quê, estão sempre a pôr fotos amo-te muito, forever, não sei o quê, e isso não acontece na tua relação, mas não tem que acontecer. Não é? E que lá às vezes é quase como se, olha aqui vês, eu pus, tu não sabes o que é que se passa por fora. Eu, por exemplo, é raro eu colocar uma coisa do André nas redes sociais, é muito raro. Muito raro. Eu às vezes olho para o meu Instagram e penso, porra, as pessoas vêm aqui e acham que eu sou super solteira, aliás. Às vezes ainda recebo aquelas mensagens um bocado fora de cena, mas pronto, por isso mesmo, sabes? Mas quando coloco é sentido, ou seja, no offline eu sei que estou a viver com ele, portanto é isso que me Isso interessa. é que importa. Yeah. Muito bem, Helena. Acho que temos aqui uma partilha bastante enriquecedora. Temas... Uma perspectiva diferente sobre alguns temas bastante atuais. E agora, gostava de saber se alguma partilha, alguma mensagem gostasses de deixar aqui aos nossos seguidores e ouvintes. Sim, porque algumas plataformas eles estão-nos a seguir com vídeo e áudio, noutras é só áudio. Nós estamos em todo lado das conversas dele, que isto é um espetáculo. Qualquer dia fazemos assim, É um espetáculo. Olha, sim, algo que é uma frase que eu li há pouco tempo e que me fez muito sentido e que uso-a não todos os dias, mas com muita regularidade. E a frase é: quando a porta se fecha, a nossa primeira reação é olhar para a porta e ficamos a olhar para a porta durante muito tempo. E aqui o meu incentivo e a minha recomendação é que deixes de olhar para essa porta que está fechada e comece a olhar para a janela que está aberta. E é muito isso, a porta fechou-se, ok, está fechada, agora olha para a janela, olha lá para fora, olha para a vista. E é muito isso, e que ressoa contigo como ressoa muito, mas muito comigo. E é isto. E ver as oportunidades, né? E às vezes na janela, para além das oportunidades, ainda vemos um belo jardim de flores. É isso. E Nunca não só, aconteceu? mas espera aí, não só. Para além de vermos flores, na janela vemos muita luz e as oportunidades. E quando as flores vêm ter connosco, ainda fica melhor. É? É, sim, senhor. Não me digas. E é por isso que temos aqui umas lindas flores. Oh Marcelo, deixa-te lá. Marcelo, é todos os só que a detalhezinhos. janela me deu. Todos os detalhezinhos. Obrigada. Umas lindas flores. Não foi preciso ir à janela, mas acho Não. que a frase é espetacular.
umas lindas flores do nosso parceiro Flores no Cais. Deixamos esta Obrigada. parte para o fim porque Claro. achamos sempre que é uma ótima forma Oh, Marcelo. de agradecer. Obrigada. Marcelo? Obrigado, Sim, Marcelo. é agora. Obrigado. É agora. É agora, Marcelo! Marcelo, o que é agora? Olha, trouxe aqui uma prendinha para ti. Antes de mais, aqui um postal. Obrigado. E adivinha porquê? E pera, e o postal é para abrir? Sim, pode. Não é nenhum cheque chorudo, Então. mas podes ler. Pensar que era um Que aí cheque. está. You are killing it. In a Pacific novela, então, some way. E agora? Agora tem aqui. Sim, tens que ler. Ok. Estás literalmente a matá-lo. E que bom que é sentir a vida. O corpo a responder e o coração a bater. A sorte faz e tu fizeste a tua. Mais uma vitória entre muitas que irão surgir. Spoiler alert. A vida vai ter mais piada agora. De hoje para a frente, tudo vai ter uma nova perspectiva. Um novo rumo. Uma nova oportunidade para viveres a vida dos teus sonhos. Isto não é nada, é muito. Bem-vindo ao grupo dos Incríveis. Incríveis. Beijinhos, Helena. Obrigado, Helena. E eu olho para ela e eu sei, isto é a cara dele. Keep looking where the light is coming from. Olha assim Obrigado. para a luz que vem da peraí, que janela. ainda tem aqui mais. Today is not just another. Eu posso ler que escalei. Today is just another day. It is a new opportunity. Enjoy it. É realmente uma t-shirt com muita esperança e muito boa energia. Marcelo, está enquadrado, está gira aqui a mensagem. Mais em baixo. Está bom assim? Tu mandas, Marcelo. Está bom? Pronto. Obrigado, Helena. Nada, Obrigado. Muito nada. obrigado. Sabes que às vezes o simbolismo destes gestos, não é? E a força que estes gestos nos dão nestas fases é muito bom. Estes detalhezinhos. E isto das frases diz muito e nós às vezes retemos e damos mais significado em fases como estas. E eu, vários dias que estava na CUF a fazer o tratamento, eles têm várias fases na parede. Várias frases, coisas tão simples como a esperança vence sempre, coisas simples, mas lá vão à esperança. A tempestade vai passar, coisas tão simples que nos dão muita força nestes momentos mais desafiantes. E o que é facto é que eu recebi uma mensagem ao longo deste período, entre várias incríveis pessoas que passaram por situações como a nossa, que superaram, que tiveram e seguiram vidas perfeitamente normais, e recebi uma mensagem de alguém que disse, quando eu estava mais ou menos a meio do processo, se calhar um bocadinho mais de metade já, David, há uma altura, eu passei por isso, há uma altura que parece que nunca mais acaba, mas vai passar, vai acabar, continua. Ou vai começar. Ou é agora que vai tudo começar. Sim. E acabas o tratamento, ele refere-se ao tratamento sim, em si, claro. e tu renasces, não é? Uma nova vida, uma nova oportunidade de seres melhor, de poderes trabalhar em ti coisas que haviam para trabalhar e mais. Eu digo isto muitas vezes. É verdade que nós às vezes não percebemos, mas como é que isto me foi acontecer com esta idade, com este estilo de vida e tudo mais. Mas a questão já nem está aí, a questão está, tinha que acontecer, está do nosso lado tirar ou não lições, eu escolho tirar lições, e às vezes ainda bem que nos acontece nesta idade, em que nós estamos no auge, temos força, temos devoção, temos tudo a nosso favor para ultrapassar isto rápido, temos a própria biologia, o facto de sermos novos, a capacidade de regeneração, toda a nosso favor. Porque às vezes passar por isto com 70 ou com 80 anos muda tudo, não é? E olha, e que sobretudo somos Muda nós tudo. de teres passado por isso, porque agora podes ser a voz e da esperança. Tal e qual, tal e qual. que E sortudos somos nós. eu pensei muitas vezes nisso, que é, eu vou ver isto como uma dádiva, como uma oportunidade que o universo me está a dar de ser melhor, de levar o meu propósito mais longe. Porque eu sempre acreditei muito no meu propósito de inspirar mais pessoas para um estilo de vida saudável. E passando por isto eu vou poder ser melhor no meu propósito. Vou poder estudar mais, perceber mais, mas sobretudo vivenciar mais e a partir dessa vivência trazer algo diferente para as pessoas. E eu acredito que isto realmente são oportunidades. Não vejo isto como algo mau, pelo contrário, vejo isto como uma oportunidade que a vida nos deu para sermos melhores. E depois aprendemos com elas, só depende de nós, não é? É isso mesmo. Por isso, obrigado, Helena, Obrigada eu. por estares aqui hoje, pelo presente. Vou usar em breve este t-shirt. Muito bem, muito Vou bem. usar porque gostei muito. Só não troco agora porque ainda não estou em forma.
ok? Porque senão... E tinha aqui uma senhora, Claro, porque só por causa senão de mim, eu trocava só por já a causa de- t-shirt. Helena Home Fitness no Instagram. Acompanhem a jornada da Helena, este percurso que ela tem feito. E agora já sabem, quando virem Chemical Fitness, já sabem onde é que vem. Não se assustem, não lhe mandem mensagem a perguntar se ela arranja coisas, que ela não arranja nada disso. Partilhar muito este episódio, pegar no link e enviar para quem vocês acreditam que pode beneficiar desta mensagem. Subscrever, ativar aí o sininho para serem os primeiros a receber os nossos episódios aí em casa, nos telemóveis onde vocês estiverem. Contam connosco. Contamos convosco.